Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. É sempre uma honra falar da mensagem, da palavra do Senhor. Todos os vídeos que você, caso assista no canal, você sempre será edificado e terá encontro com mensagens que nos traz uma compreensão da letra de modo espiritual, amém? Então, que tudo seja para a glória do Senhor. Hoje eu vou falar dessa comparação feita aqui em Mateus 24, como nos dias de Noé. Vou procurar passar o entendimento o entendimento que eu tenho do como que é cabível, do como que é bem colocada essa comparação pelo entendimento profético, do que diz a palavra do Senhor. Fica claro que a comparação ela é bem colocada, amém? Então aqui em Mateus 24, a partir do versos 36 até o 40, até o 41 diz: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, estavam casando, ou melhor dizendo, comendo, bebendo, casando-se e dando-se casamento. A ideia que nos leva é que as pessoas estavam vivendo suas vidas como vivem hoje. Estão vivendo suas vidas. Casam, dão-se em casamento, trabalham, estão voltadas aos seus afazeres diários. Estão ocupadas e despercebidas de algo que, na visão de Noé, era algo que iria acontecer, porque o Senhor havia dito a ele: Noé é dado como homem justo. E é importante colocar aqui uma questão importantíssima, porque lá em Gênesis fala que o Senhor arrependeu de ter feito o homem. Pela lógica, a humanidade toda teria que ter sido destruída, inclusive Noé e seus filhos e sua esposa. O que acontece ali é que o Criador onisciente já tinha um plano de salvação, de justificação no Filho, então ele manteve essas 8 pessoas, porque a palavra fala de 8 pessoas. Inclusive noras, né? Fala de noras lá em Pedro. Não fala de noras em Pedro, mas em Gênesis. Então o Senhor mantém essa linhagem adâmica que veio de Adão para continuar, mas já tendo em mente que, se você for atento, se percebe aqui que o mundo hoje ele é dividido em 2 grupos. Mesmo o Senhor vendo o lado da desobediência e da obediência, ele viu que, na sua sabedoria suprema, que valia a pena continuar com essa descendência adâmica por causa do Filho, por causa do propósito perfeito dele, de enviar o Filho. Mas na condição humana,
a humanidade já estava perdida. Independente dos lados, hoje, o lado da obediência está colocado como obedientes por conta do Filho, por conta da misericórdia do Senhor, por conta da palavra do Senhor. Então fomos regenerados por causa do conhecimento. Em João 17,17, o Salvador diz aos discípulos: vocês já estão sendo limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Ou seja, não tem outro caminho. Precisamos passar pela água aí para sermos purificados. Precisamos passar pela palavra. A água que eu digo se refere à palavra do Senhor. Não tem outro meio. Então, fomos regenerados, estamos sendo santificados dia após dia pela palavra. Fazemos parte desse grupo da nova criação no Filho, que representa de todos os tempos como cristãos que estão em Cristo. Pessoas que entenderam que o pecado, ele não é bom, ele não é necessário, porque ele não nos acrescenta nada. Ele representa a rebeldia. Então, uma vez regenerados, santificados pela palavra, nos tornamos essa nova criação. E aqui ele coloca essas comparação de duas mulheres, dois homens, porque está representando no geral, a humanidade no geral. Não importa o que estão fazendo, estão dispersos, estão ocupados demais para não atentarem-se à palavra do Senhor, estão no lado da rebeldia. Já estão atentos de que existe um Criador e que a palavra dele é verdadeira e diariamente estão sendo santificados, estão do lado dos obedientes. Embora rebeldes e embora obedientes, todos testemunharão do dia. Esse povo no tempo de Noé estavam desapercebidos. Eles estavam 100%, pelo que coloca aqui, ocupados com suas vidas, não estavam nem aí pelo que estava acontecendo ali com Noé. Eles não acreditavam. Eu acredito, pela interpretação, a Bíblia não fala que eles não acreditam, não se aprofunda, mas dá para entender que eles não estavam nem aí. Eles estavam ocupados, vivendo. E Noé, preocupado com a chuva que viria, independente do povo crer ou não, e veio. E a comparação é feita com os nossos dias. E para entender, é importante se ler o capítulo 9 de Mateus. Eu não vou ler tudo. Aconselho que você vá acompanhando. Eu vou falando, você vai acompanhando, ou você lê depois. No capítulo 9, vai iniciar falando a respeito da cura de um paralítico. E é interessante, eu vou ler esses primeiros versos, tá? Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. E vai seguindo, depois vai falar do chamado de Mateus, vai falar
que Jesus é interrogado acerca do jejum e o poder do Salvador Yeshua sobre a doença e a morte, porque um pai vai até o Salvador, ajoelha e pede, fala que a filha dele tinha acabado de morrer e pede para que o Salvador imponha a mão dele sobre ela e ela viveria, porque ele cria que isso seria possível. Só que ao chegar lá, e aí você continuar lendo, tem aqui no versos 23, 24 diz: Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Porque ele fala: a menina está morta. A menina não está morta, mas dorme. Porque ali, perceba que toda a fala do Salvador, e desde o versos 1, ele está fazendo prodígios. Se você continuar lendo, depois vai falar da cura dos cegos e do mudo. E depois, no final, ele finaliza dizendo a respeito dos poucos trabalhadores. Os poucos trabalhadores, no sentido de que, aqui no último verso diz: Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Tenta visualizar, entender o Salvador, entendo eu, que humanamente falando, sabe do seu pouco tempo, tudo dentro do tempo do Criador, mas humanamente falando, de uma rebeldia extrema, de pessoas incrédulas. Quanto tempo o Criador precisaria estar ali para estar mostrando prodígio, até que houvesse um renascido. E a necessidade de enviar homens capacitados para lidar com essa gente incrédula. Então, desde o versos 1, ele está sendo questionado, ele está sendo observado, para colocarem ele sempre em situações para que explique, e colocando ele como um blasfemo, como se estivesse expulsando demônios por próprio demônio, irredutíveis os fariseus. E um povo que está sendo ali orientado, estava sendo orientado por esses homens incrédulos, também estava andando no mesmo caminho. Então, Yeshua se deparou com caminhos muito dificultosos no que diz respeito a nós, que precisamos estar ali, né, como discípulos, como nova criação. Para ele, que conhece o pensamento que passa no profundo, ele revelou, chegou a revelar pensamentos. E mesmo assim ele era dado como um blasfemo. Perceba que esses pontos aqui está caracterizando uma humanidade rebelde, obstinada, incrédula, que no tempo dele presenciaram aí os milagres como paralítico, e é interessante, por isso que eu li todo a respeito do paralítico. É mais fácil dizer: levanta-te, ou que os teus pecados estão perdoados. Na minha interpretação, no meu entendimento, Yeshua colocou ali uma comparação extrema por conta da incredulidade. Mesmo que eles vendo o homem se levantando da maca, ao invés de todos glorificarem, se renderem a ele e ver que esse é um prodígio dos céus que veio do Pai, por conta do que saía da boca do Filho, só palavras de edificação, de vida, eles levantaram contra, por conta da obstinação. Mas o mais importante ali era
o arrependimento de pecados, para que houvesse o perdão, que eles se arrependessem, aproveitassem ali enquanto está a caminho deles o verbo, a palavra, a água purificadora, para que eles fossem purificados. Mas não se atentaram a isso. Mesmo estando perplexos, maravilhados com cada ocorrido que ele fez, cada prodígio, eles não se atentaram a essa questão do arrependimento dos pecados. Entenda? Por conta que a obstinação do coração, a incredulidade, o mal, que faz com que as pessoas se mantenham na rebeldia. Então essas duas mensagens elas estão muito ligadas, porque até os dias de Noé, aqui era o tempo de Yeshua. Vou colocar aí como há 2000 anos atrás. E isso só foi se intensificando. Hoje, qual é a manifestação dos prodígios do Todo-Poderoso? O Senhor age na igreja dele, o Senhor age entre o povo dele. O Senhor mostra que ele se faz presente quando ele dá a interpretação da letra edificadora como essa. Isso não é algo meramente humano. Isso não, por mais estudo que tenhamos, se não tivermos o temor e o auxílio do nosso conselheiro, que é o Espírito Santo, que é o Filho, não compreendemos a mensagem de modo espiritual. É pelo agir do Pai, é pelo agir do Espírito. É o Filho purinho. O Senhor manda chuva para bons e maus. Essas palavras estão escritas aqui. O Senhor, quem é que explica aí, mesmo tendo a questão da ciência, a questão da formação de um ser em outro ser, e nasce-se uma vida que deveria desde cedo já estar crescendo no conhecimento da graça, do conhecimento da palavra, do evangelho, que é o poder do Senhor, para continuar prosseguindo no caminho de obediência. Mas se corre o risco também por conta dos inúmeros dogmas, doutrinas de homens, falhas de falsos profetas, de falsos ensinadores, corre-se o risco de estar como os fariseus, repleto de lei, repleto de conhecimentos do que diz a palavra do Senhor, mas não compreende o que diz a palavra, e que se você continuar lendo, você vai até ver essa questão do remendo, remendar pano novo em pano velho, misturar vinho velho em vinho novo. Fazem toda essa mistura aí e o povo fica meio que no muro, sem discernir. E ainda que tenham acesso a conhecimentos bíblicos, mas ainda não passaram para o lado do renovo, para o lado da mente renovada, dos justificados, não foram ainda purificados. Percebam que aqui o Senhor ele é questionado também pelos discípulos de João, né? João levantado com o propósito perfeito do Senhor. No verso 14 diz: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. E o jejum aqui, talvez o vídeo não seja suficiente, aí eu continue. O jejum é o que está escrito em Isaías 58. Não dá para ler tudo, mas eu aconselho, por favor, que você leia, para você ver que jejum é esse que o filho está se referindo, tá? Mas eu vou falar a respeito. Então, Isaías 58, não esqueçam. Dá uma lida lá, para ver se confere com o que eu vou falar aqui para você. Ele é questionado pelos discípulos de João, porque eles colocam aqui que eles e os fariseus jejuam. Mas Yeshua coloca que os convidados, eles estão com o noivo. Os convidados estão protegidos.
Então entenda o que é estar em Cristo, cristão. Eu criei e estou em Cristo. Por quê? Porque fui renovado, porque eu fui purificado, porque eu passei pela água, porque eu estou sendo santificado diariamente. Então, como é que eu vou me abster de comer tal coisa para ficar forte no espírito? O espírito não depende disso. Mas o jejuar aqui que ele coloca é o que está em Isaías 58. É de se abster, de se reservar de fazer o mal. Esse é o jejum e ponto. Então, daí dá para entender e desconstruir os inúmeros dogmas religiosos que as pessoas estão inseridas, com dificuldades de sair de uma vez desse lado da desobediência para o lado da obediência, dos regenerados, dos que estão no aguardo. No tempo de Noé, o povo estava desapercebidos, estavam vivendo. Hoje não é diferente. E o que não falta são questões que tomam o tempo das pessoas. Mas se dentro do tempo a palavra não estiver presente, você está, por mais pessoa boa que você julga ser, você ainda está no lado da desobediência. Porque você precisa ser nutrido da palavra do Criador, porque é ela que nos transforma. É ela que nos dá o novo caráter. É ela que nos classifica como cristãos. É ela que nos faz entender a graça maravilhosa do Senhor, que é o tempo que vivemos pós o Yeshua ressuscitado, que é concedido diariamente para que possamos ser alcançados, para que possamos, como diz Daniel, regenerados, purificados, refinados pela palavra, santificados pela palavra, como diz em João 17:17. Vocês já estão sendo santificados pela palavra que eu vos tenho dito. Já estamos sendo justificados diariamente pela palavra que temos lido. E assim nos possibilita ter o Espírito a nos dar a interpretação da letra espiritualmente e a compreensão dela no todo, seja histórico, em todas as colocações. Sermos pessoas amorosas, incapazes de fazer mal umas às outras, que amam a justiça, que amam a verdade e que nos guardamos de fazer qualquer mal. Jejuamos 24 horas. Porque o pensamento e as intenções do coração é levado muito em conta no que se refere à vida cristã. Só podemos ter pensamentos ou coração, palavras que saem. As palavras que saem da boca porque o coração está cheio, né? Como diz. Então, o que sai da nossa boca é porque o coração está cheio, ou seja, a mente está suprida do conhecimento do Pai, do Filho, do entendimento da importância do Espírito e do entendimento da palavra espiritualmente. Então é bem colocado aqui essa questão da comparação, Mateus 9 e Mateus 24. O povo estava desapercebido lá, o povo está desapercebido aqui. O povo não estava nem aí pela expectativa da água, da chuva, que acabaria com tudo. O povo não está nem aí se chuva vai voltar e vai tornar tudo novo. O mundo está caminhando para o precipício com as suas práticas de pecados, com a sua falta de bondade e misericórdia, com seu desrespeito com tudo que é santo. Veja que tem palavras que diz quando acabarem com o poder do povo santo. Então o mundo vai estar caminhando para o precipício. Sejamos o referencial, estejamos do lado daquele que vai ser retirado, não do que vai ficar. Retirado no sentido de quê? Retirado do lamaçal, das práticas de erro que contaminam o tempo que somos nós, o tempo do Espírito. Estou falando pelo entendimento bíblico. Hoje nós temos a expectativa do Filho do Senhor como juiz de toda a terra. Ele virá julgar vivos e mortos, grandes e pequenos. Ninguém será inocente diante dele, porque um tempo em graça nos foi dado. Um tempo de bondade e de misericórdia diária do Senhor, para que possamos ser transformados em todo o nosso modo de viver. Por isso, Isaías 58 é muito bem colocado,
Tá lá, verifique. Jejuamos 24 horas, mas Ele não está conosco, não exatamente por Ele estar conosco. Mas nós jejuamos no nosso modo de viver. Não é essa prática de jejuar, de se abster de comer tal coisa. Se você ler Romanos, se não me engano, Romanos 11, vai falar da questão da fé. E também em Romanos vai falar sobre os fortes e os fracos. Devemos respeitar muitas crenças, porque às vezes as pessoas fazem por não conhecer um caminho mais excelente, uma palavra com entendimento mais excelente, mas carregam bondade dentro delas. O Senhor sabe agir e age de forma poderosa na vida de todos. O Senhor, Ele é justíssimo na balança dele. Mas se podemos ter um conhecimento excelente e nos adequar a ele, melhor ainda, para que possamos nos tornar fortes e ajudar outras pessoas simplesmente no nosso modo de viver. O que você professa crer, você se coloca como justo, você ama a justiça, você ama a verdade, você é uma pessoa com temperança, que sabe falar com cada um de acordo para com cada um, porque a palavra nos instrui a tudo isso. Então, Isaías 58 vai, de modo bem mastigadinho, bem claro, explicar como que é esse jejum. E aqui ele fala, no versos 15, Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Existe a necessidade de jejuarmos, mas nos abstendo, nos privando de tudo aquilo que está do lado da desobediência. Porque o lado da desobediência, a impiedade, será retirada da terra. Os ímpios serão retirados da terra. Tem profecias que falam a respeito disso. A terra pertence ao povo do Senhor, está escrito na Bíblia. O Criador julgará e virá como o Salvador, virá como juiz de toda a terra, para fazer a separação do joio e do trigo no tempo certo. Os anjos farão isso. Mas a necessidade agora é de que trabalhadores se levantem para alertar as pessoas de que, assim como no dia de Noé, existiam pessoas incrédulas. Existem pessoas incrédulas. Existem aqueles que simplesmente ainda não foram alcançados pelo conhecimento do Evangelho, que é o poder do Senhor. E que, de repente, sendo alcançados, serão transformados. Então, nos preocupemos como cada dia, o hoje, o dia que se chama hoje, como presente do Criador, para levarmos aos nossos próximos ou outros mais distantes, através do que temos em ferramentas, das nossas redes sociais, do acesso à palavra do Senhor, a importância de se temer ao Criador e crer na palavra dele, crer no Filho, entender principalmente João 17:17, que o único caminho de santificação, de sermos justificados, como diz em Romanos 6, é sermos santificados pela palavra. Não tem outro caminho. Então, que tenha sido bem colocado aqui, aconselho que você leia na íntegra os 2 capítulos, capítulo 9 e 24 de Mateus, para entendermos a preocupação do Mestre, que enquanto estava ali fazendo sucessivos milagres, existia aqueles que o acompanhavam somente para blasfemar dele, somente para colocar falha onde não tinha, somente para demonstrar uma incredulidade, porque o Mestre veio para chamar pecadores ao arrependimento. Está dentro de Mateus 9, essa palavra. Ele não veio para justos, como diz, deixa eu ver se dá tempo ler. Aqui, ó. Versos 12. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores.
A alegria do nosso Salvador, acredito eu, no tempo dele aqui em carne, foi de presenciar pessoas com fé, como a mulher com 12 anos com fluxo de sangue, que só precisava tocar nele. Louvado seja o Senhor. Gente, tanta palavra maravilhosa que podia colocar aqui dentro dessa mensagem. O que não faltou foram pessoas necessitadas dele, necessitadas de voltar a enxergar, ouvir, andar, prosseguir com ele. Hoje existem também essas pessoas, mas por um modo não literal, as pessoas estão cegas por não entender a mensagem de modo espiritual. Então, de modo incansável, levemos esse conhecimento que é precioso, porque ele edifica. Ele é uma armadura poderosa contra a violência, contra a corrupção desse mundo, contra toda a ideologia que você possa se deparar, que está tudo englobado dentro da desobediência. O mundo trabalha para que um grande número se mantenha na desobediência pela falta do conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas nós temos o conhecimento. Nós temos essa preciosidade que não tem valor estimado. É precioso. Então levemos aos nossos. E não desanime se você deparar com um incrédulo, um rebelde que não quer ouvir. Insista. Acredite no poder da oração, da intercessão. Interceda. Ore incansavelmente. Confie. É uma luta travada espiritual? É. Não podemos lutar contra pessoas, contra o que elas defendem, mas podemos lutar contra coisas ainda mais piores, que são potestades que estão nas regiões celestiais, graças à presença do Salvador em nós. Estamos fortes porque jejuamos pelo entendimento de Isaías 58, de como devemos nos manter jejuando, abstendo das coisas que não nos edificam, não edificam o templo. Então que vocês leiam Mateus 9 e 24 e vejam como que o mundo, como que é bem colocada essa comparação e como que devemos nós agir incansavelmente como o mestre. O mestre estava fazendo prodígios, mas o mais maravilhoso é que eles, melhor dizendo, corrigindo a minha fala, o mais triste é que eles não se atentaram para o que era mais perfeito e maravilhoso, que era arrepender, aproveitar que o verbo da vida, a palavra, a água purificadora estava no caminho deles para que eles fossem purificados pela palavra, se arrependendo dos pecados. E creem no Filho verdadeiramente. Felizes foram os que creram. Felizes somos nós que cremos e aqueles que virão a crer. Então vamos continuar perseverando e que o Senhor, pela infinita bondade dele, continue agindo para que não nos falte a presença do Espírito, para que possamos regozijar, nos alegrar em todo momento, porque o Senhor age em todo momento, amém? Então que o amor, a graça, a paz de Yeshua esteja presente em seu lar, amém? Obrigada por assistirem até aqui.